Boa noite. Acho que agora sim. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Sobec. O tempo que vocês vão acessando, eu vou chamando nossos convidados. Meu nome é Fabiola Queiroz. Eu sou enfermeira do membro do Comitê de Assistência e Gestão na Sobec, coordenadora deste projeto Semeia pelo Brasil. Vou chamar nossos convidados e depois a gente volta a conversar enquanto vocês acessam. Já já eles estão entrando, enquanto nossos convidados entrem. Eu vou falar um pouquinho. Vamos ver se eles entram. Vamos lá novamente. Estamos chamando um convidado. Vamos ver se eles conseguem acessar. Agora sim, boa Oi, noite, Cris. tudo bem? Boa noite, Fabíola, como vai? Tudo bem? Vou aceitar ali agora. Deixa eu convidar aqui a Lia. Agora sim, convidando Lia. Vamos ver se ela entra para a gente começar. Mais uma vez. Muita gente entrando. Só um minutinho enquanto Lia entra. A gente tem muita coisa para conversar hoje. Muita coisa bacana, né, Cris? Com certeza. Acho que vai ser bem legal, vai ser um aprendizado e a gente vai tentar também levar para vocês aí um pouco do que a gente conhece e que pode contribuir. Vou chamar a Lia mais uma vez. Vamos ver agora. Agora acho que foi. Sim, agora sim. Vamos só esperar a Lia entrar. Agora sim! Boa noite, podemos começar essa live. Que bom tê-los aqui. Então, vou me apresentar novamente, dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. É um prazer tê-los conosco para brilhantar essa noite e para presentear vocês também, as nossas estrelas. Meu nome é Fabiola Queiroz, eu sou enfermeira, membro do Comitê de Assistência e Gestão na SOBEC, coordenadora desse projeto CME pelo Brasil. Esse projeto ele nasceu da necessidade de conhecer diversas realidades do nosso país e somar esforços, para transpor os desafios que são gigantes. Um projeto que veio para agregar pessoas, talentos e conhecimento para transformar, né?
Então, por esse motivo, nós tivemos essa ideia de convidar vocês todos a viajarem conosco pelo Brasil através desses dois convidados, que são convidados muito especiais para nós, né? Então, Lia Jerônimo Romero é uma enfermeira gestora de CME, consultora em custos hospitalares e sustentabilidade, docente de pós-graduação em MBA, uma fera, gerente corporativa da CME da rede Apvida, né? E traz experiências exitosas na implementação de processos seguros em regiões inóspitas do nosso país, de difícil acesso, voluntária em expedições cirúrgicas no Haiti em 2010, na região amazônica de 2011 a 2019. Portanto, tem uma bagagem aí enorme para trazer para nós suas experiências, seus aprendizados, para que a gente possa trocar muitas ideias. Bem-vinda, Lia. Um prazer imenso participar dessa live com você. Boa noite, obrigada. Eu agradeço demais a oportunidade, né? Falar desse tema realmente é emocionante. Agradeço a participação. Cristiano Gomes, professor convidado e orientador de projetos da pós-graduação em excelência operacional em saúde do Hospital Albert Einstein e head da CETEC Healthcare. Cristiano tem disseminado conhecimentos e formado pessoas pelo país afora, né, com o intuito de transformar os contextos em saúde através da excelência operacional, né? Todos nós somos admiradores do seu trabalho, Cris. É um talento, né? Formando formiguinhas talentosas também em todo o país. Então, seja muito bem-vindo à nossa live. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer meu pelo convite, e é um convite inaceitável, né? Então com certeza participaria. Prazer estar com você, Lia. Currículo sensacional, também faz um excelente trabalho. Hoje a gente estava no CONAP, né, falando um pouco de segurança do paciente. Esses últimos 2 dias a gente estava no congresso de hospitais privados, a gente falou muita coisa sobre isso e eu não podia deixar de participar com vocês. É um prazer estar aqui com você, Fabiola, com você, Lia, e com os demais participantes. Então, a gente está com informações saindo do forno, né, Cris, para trazer para essa É, live. muita coisa bacana. Eu fiquei feliz porque muitas coisas que eu falo em sala de aula há muito tempo, eu estou vendo a formiguinha e as coisas estão funcionando. E falaram muito hoje em várias palestras. E tudo que a gente também aprende com vocês nessas percussões aí pelo Brasil. Fantástico, muita gente participando, o tema é muito interessante. Eu só queria dar alguns avisos importantes para a SOBEC, né? Que as inscrições para o 16º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Centros Cirúrgicos, CRPA e CME, vai acontecer de 7 a 10 de novembro em São Paulo. E esse ano, abrilhantando esse evento, é o primeiro encontro nacional interprofissional de cirurgia robótica, a programação bem robusta, inclusive com oficinas imperdíveis de gestão e de outras oficinas também no pré-congresso. A programação está no site, os associados continuam tendo descontos. As inscrições em grupo também ganham porcentagem de desconto. E é importante conferir todos os cursos disponíveis e com as inscrições ainda estão abertas. Então vamos começar esse momento maravilhoso da nossa conversa. Acho que muita gente está aí doida para ouvir o que nós temos a dizer. Temos muito que contribuir. Então, eu queria começar conversando um pouquinho assim que nós temos muitos desafios, né, para administrar um sistema de saúde tão robusto, né, num território de dimensões continentais. E características tão heterogêneas, né, no nosso país. Então, gostaria de ouvir, Lia, a sua experiência, entendendo um pouco como é que funciona essa ONG para prestar um tipo de atendimento nas regiões geograficamente mais afastadas, quais são os critérios de escolha, quem participa desse processo, como que você conseguiu chegar, né, numa região tão distante, prestando uma assistência de excelência. Maravilha. É maravilhoso mesmo essa oportunidade, né? Temos um país continental, né, Fabiola? E falando um pouco da ONG, Expedicionários da Saúde, é uma organização de 20 anos, né? E que tem a missão de levar atendimento médico, especialmente cirúrgico, para populações indígenas
geograficamente afastados. Então, a escolha já fica fácil, né? Porque a maior concentração dos povos indígenas é na Amazônia Legal, né? Eu estava hoje fazendo uma pesquisa, a gente tem 500 mil só no Amazonas, né? Então, quando a gente olhar lá em Roraima, lá na pontinha perto das Guianas, a Raposa Serra do Sol, Lago de Caracaranã, descendo um pouquinho, não sei, muita gente não conhece, assim, a gente fala da cabeça do cachorro, ninguém entende, mas se você olhar o país um pouquinho para a esquerda, lá em cima, tem uma cabecinha de cachorro, que ali é perto de São Gabriel da Cachoeira, já trabalhamos aqui no Javali, entre o Pará e o Amazonas também nos Caiapós, então a gente busca na expedição, hoje a gente está preparando uma expedição de colecistectomia. Temos as mulheres na floresta, né, que a gente faz no Outubro Rosa, e a gente busca os rios navegáveis, né, porque a gente não atende aquela única população. Então, se eu vou para o Lago de Caracaranã, eu vou buscando os indígenas de longe, vou trazendo ou por terrestre, por ar ou por água, né? E chega, a gente vai devolvendo e o último dia a gente opera quem está na comunidade, né? Que daí o pós é ali perto. Então, o critério de escolha é esse atendimento, uma população de mais de 1 milhão de indígenas, né? No Brasil hoje, 0,8% da população, temos muitos a fazer. Tanto que a nossa visão é ser um modelo. Né? Hoje a gente já tem ONGs de médicos que são nossos parceiros, que foram voluntários, que hoje já também têm os seus nichos. Então, a escolha direta é indo, né, para o atendimento dos povos indígenas, e tem muito indígena para tratar. Via de regra, o Rio Negro, né, e algum um pouquinho mais para o Lago de Caracaranã. Mas Que dependendo trabalho lindo, né, Lia? Hein, de chegar Cris? de É um trabalho balsa. lindo, né? É um trabalho muito bonito, assim, é um desafio, é de uma humanidade sensacional. Sensacional. Parabéns, Julia, parabéns mesmo. E aí, Cris, quando o assunto, a gente vivencia essas dificuldades, né? Eu conheço o trabalho de Lia e realmente é uma excelência, né? Aí a gente traz, quando o assunto é centro cirúrgico e CME, a gente está falando, trazendo para o universo hospitalar, né? Duro também. A gente está falando de custos elevados, insumos, horas ociosas, gargalos, reprocessos, produtividade. E aí sempre vem na minha cabeça assim, os investimentos por si só, eles são suficientes para garantir a eficiência de todos os processos? Excelente pergunta. Vamos fazer uma divisão quando a gente está falando de investimentos. A gente tem a iniciativa pública e a iniciativa privada. Né? Quando a gente está falando primeiro da pública, a dificuldade é obter o investimento. É difícil você ter alocação de recurso público dos hospitais, por N fatores. Ainda quando isso acontece, é um pouco mais difícil de estar alocado no CME. Então, você já tem essa dificuldade da falta do investimento. A gente trazendo um pouco isso para a iniciativa privada, a resposta é só o investimento ele não vai resolver os gargalos que existem hoje. Primeiro, porque primeiro ele precisa estar alocado de forma correta. Segundo, não trata-se só de dinheiro, né? Trata-se também muito de melhoria de processo. A gente Perfeito. vê dentro do CMS que a gente anda pelo Brasil muito problema de capacitação, adequação a protocolos ou estabelecimento de protocolos que não necessariamente precisa de dinheiro para isso. Realmente precisa de um trabalho mais técnico e científico de você criar e executar os protocolos. Você também tem problemas que o investimento pode ajudar com relação a espaços físicos. Hospitais que não têm um espaço físico tão adequado para ter CME, então isso gera uma séria dificuldade de gargalos. Você tem equipes sobrecarregadas, ou seja, falta de gente, que às vezes o investimento é direcionado a equipamento e não a contratação e manutenção de pessoas. Então você tem uma série de outros gargalos que o investimento ele vai sempre ajudar e contribuir, mas por si só ele não vai resolver o problema. E na iniciativa pública, aí o gargalo é muito maior, porque vou trazer um exemplo que eu vi nessas andanças pelo país. A Ilia, eu tive, dos últimos 2 anos, em Boa Vista, algumas vezes, e eu vi que tem gente aqui participando da live de Boa Vista, só que eu fiquei na capital. E eu já vi um ambiente, às vezes, inóspito e difícil dentro das unidades hospitalares. Imagina você que desceu um pouco mais e adentrou na interiorização aí do estado, tá bem mais complicado. Então, em alguns locais, só para vocês verem um pouco da iniciativa pública de investimento, eu andei em alguns CMEs,
que as equipes estavam mal capacitadas, desmotivadas, e quando a gente fazia alguns questionamentos com relação a investimento em capacitação e treinamento, eu escutei de uma gestora, não só uma vez, e outras gestoras, ela, o problema, Cristiano, não é nem esse. O problema é que às vezes investimento a gente consegue com alguma verba federal, alguma alocação de políticos. O problema é que só vem para o CNE as pessoas que ninguém quer em nenhum outro setor. Então, quem está encostado, quem tem algum tipo de problema, vai para o CNI ali porque ninguém está vendo, não vai incomodar ninguém. Mas espera aí, como assim? O CNI é o coração do hospital. Então, como é que eu vou pensar em colocar pessoas que eu não quero em setor nenhum, eu vou colocar logo exatamente no CNE? Não é bem um caminho. Então, é para você ver que investimento não é tudo. Existem outras possibilidades e gargalos que o enfrentamento tem que ser via processo. E eu tenho sempre falado assim, né, Cris, que esses cenários, né, que só o investimento por si só ele não é suficiente de fato. E eu falo sempre assim, precisa ter alguém que pergunte por quê? Por que que tá assim? Por que está funcionando assim? Será que eu não posso fazer melhor? Eu preciso Exato. trazer propostas embasadas tecnicamente, estudo de viabilidade é possível, não é possível? Se eu tenho pouco recurso, será que com pouco recurso eu não posso fazer pequenas melhorias? E essas pequenas melhorias, às vezes pequenas, elas conseguem conversar com o planejamento estratégico institucional, Com porque é a certeza. realidade institucional, né? Exato. Então, assim, eu tenho um investimento, ele pode ser pouco, na iniciativa pública geralmente é, e, e na privada também é o que acontece, eu preciso saber alocar. Se eu também alocar de Isso. forma equivocada em um caminho não direcionado, não vou estar resolvendo nada. Então, tem iniciativas simples e fáceis que podem tentar resolver isso. E aí a gente está falando, Lia, tanto dos desafios, são imensos os desafios, a gente ficaria uma semana aqui falando, né? E a gente está falando dos desafios no universo estruturado hospitalar, né? E desafio propriamente dito é transformar esse contexto para uma organização de expedições, né? E a gente pode imaginar. Então, como esse tema conversa muito com suas habilidades e seu domínio, né, da sua grande experiência, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão na sua realidade, na realidade que você enfrenta lá, nesse desafio, o investimento por si só, né? Ele é suficiente para garantir também a eficiência dos processos? Olha Também o não. gargalo aí. É, na verdade, hoje a gente, o subsídio da ONG é doações particulares, né, em instituições, a gente tem somente o apoio, né, do Ministério da Saúde, de Defesa, mas a receita mesmo vem de doações, projetos internacionais, e realmente não. O cuidado especial que nós temos em regiões geograficamente afastadas é termos 300 voluntários apaixonados pelo que fazem, né? E um cuidado também antropológico, né? Como entrar na casa do indígena, na sua comunidade, né? Se portar, respeitar, a empatia. Então, a gente é preparado mentalmente e fisicamente. 15 dias dormindo em barraca, né? Realmente é uma aventura, mas o centro cirúrgico, Cris, ele é um centro cirúrgico móvel. Então, a gente constrói esse centro cirúrgico na comunidade. Eu lavo ele por dentro, lavo os mobiliários, monto todas as salas. Então, nós levamos até a refrigeração. Então, é um hospital idêntico, né? Vestiário, as salas, toda essa questão. E realmente o investimento é muito grande dos parceiros. Levamos microscópios, né? Tem gente que fala assim para mim: compra 2 porque um quebra. Eu falo: o meu já deu 5 voltas no planeta e não quebrou. Né? As coisas não são tão difíceis assim. Mas realmente o investimento é uma parte importante, mas um olhar especial e atento, né? A gente entra com tradutores para fazer a cirurgia segura, né? Muitas vezes o indígena não entende português, então a gente tem alguns cuidados. O anestesista que faz a consulta pré é o que anestesia, né? Que ele já vai reconhecer o olhinho. E em 13 anos desse voluntariado, eu nunca vi um piti, como a gente chama. Né? A gente apanha de criança, que eles são bem fortes, quando acorda eles acabam batendo na gente. Mas realmente é uma confiança, né? E só da gente não tirar o indígena da casa dele, perder a horta, trazer para a cidade, operar eles lá, faz uma diferença. Então, o investimento é importante, um centro cirúrgico móvel
muito estruturado e uma equipe médica de enfermagem muito confiante no processo de segurança é importante, e saber que a gente não está na nossa casa, né, e está preparado para atendê-los da melhor forma é a alma da nossa ONG. E eu hoje, curiosamente, acho que eu estava assistindo uma palestra sobre mindfulness, né? E aí eu vi uma frase que eu lembrei de você e dessa sua experiência, né? Que abertura é experiência, né? Então, você se abrir para uma experiência dessa, né? É para a vida e tem que ter muita responsabilidade, porque a gente está falando de um centro cirúrgico móvel, de um hospital móvel com responsabilidade, com conhecimento técnico, com capacitação, com equipe preparada para assistir, né? Então, assim, essa provocação para a gente trazer um pouco o universo hospitalar, né, estruturado, que nós já temos pronto, e um universo que nós não temos pronto, mas que a gente monta itinerante pelo mundo, né, pelo país afora, em regiões tão difíceis, é unicamente para refletir, olha, não é só o investimento. Às vezes tem a ver com as perguntas, com o porquê, com o desejo de mudar, né? Com o desejo de agregar valor ao que a gente está fazendo, com autoconhecimento, autodesenvolvimento, que faz toda a diferença nesse contexto, né? E a Com gente certeza. sabe que existem soluções simples que estejam ao alcance dos gestores e dos colaboradores. Isso pode transformar uma prática. Cris, eu preciso de fato ter uma formação de excelência operacional para transformar uma prática? Você que é o head da excelência operacional no país, você acha que eu preciso de um título de excelência para mudar uma prática? Chegaremos lá, né? Não necessariamente. Assim, obviamente que é algo importante, é algo que hoje cada vez mais está fazendo parte do planejamento estratégico das organizações, você desdobrar a sua estratégia em objetivos de excelência. Excelência virou uma palavra muito na moda ultimamente, excelência, experiência. Assim, ela é importante, mas não é mandatório você ter uma certificação em excelência. Eu acho que existem iniciativas mais simples se a gente trouxer melhoria contínua. Se a gente começar Isso. primeiro, pessoal, vamos ter um intuito de melhorar. Como você falou no caso da Lia, é a vontade, é o desejo de transformar. Primeiro passo. Uhum. Então, é a vontade de ter uma melhoria contínua. Segundo passo, preciso trazer transparência e saber comunicar, saber trazer a equipe e fazer com que ela entenda e comunicar de forma transparente que a gente precisa melhorar, porque a gente precisa atender alguém, no final das contas, que é um paciente, que é uma pessoa. Afinal de contas, a gente está falando muito no cuidado centrado na pessoa, no paciente. Então, comunicar, gerar transparência, identificar gargalos, identificar quais são os processos chaves ou principais processos. Isso não precisa necessariamente você ter certificação para isso. Olha, quais são os Exatamente. processos que fazem parte do CME, centro cirúrgico, as interconexões, quais são os chaves, quais são os principais. Dentro desses, quais são os mais críticos que eu preciso atuar de forma prioritária. Outro ponto, a gente pode pegar ferramentas que são simples, que a gente aprende dentro da nossa trajetória de faculdade e tudo mais, ferramentas como um gráfico de Pareto para estabelecer priorização, um Ishikawa, um diagrama de causa e efeito, uma árvore de causa e efeito, para eu levantar porquês. Acho que você abriu falando, é perguntar. É uma ferramenta simples, 5 porquês, por que as coisas estão assim, por que não está dando certo, por que eu tenho esse gargalo. Então, isso é uma iniciativa simples. Uma primordial, levantar dados, coletar os dados, deixar os dados falarem, e capturar essa informação e melhorar o processo. Aí não querendo, às vezes, como eu chamo, ferver o oceano, mas vamos melhorar um pouquinho todo dia. Vamos identificar esses gargalos e tentar estabelecer pequenas melhorias para que na soma do todo se tornem grandes melhorias, mas sempre focados. Levantem dados. Pessoal, coletar dado não é nada complexo ou necessite de uma complexidade, robustez de capacitação. Quais são os processos mais importantes que eu atuo? Como eu levanto informações que me apontem se eu estou tendo uma boa ou uma má performance? Levantei essas informações, pessoal, equipe, vamos fazer um raciocínio rápido de porquês e tentar encontrar a causa raiz. Encontrou a causa raiz, plano de ação, pequenas melhorias todo dia vão se tornar grandes melhorias. E o principal, aprender com o erro. Aprender não só com os nossos erros, mas também com os erros dos outros. A internet está aí, o mercado está aí, chat GPT está aí, você consegue capturar muita informação de forma rápida e simples.
Então vamos aprender com os erros. Então são ferramentas simples. E depois começa a compartilhar conhecimento. Se a gente imaginar uma discussão que a gente teve hoje no CONAP, e eu já tenho algum tempo, se você fizer um contraponto com a área de aviação, as empresas se conversam. Profissionais de ambas as empresas se conversam para tentar trazer melhoria para o processo de aviação. A área hospitalar, os hospitais precisam se conversar, os profissionais precisam Isso. se conversar entre os hospitais. Não existe concorrência para melhorar o processo e estabelecer melhor segurança do paciente. E isso é algo simples, mas que vai trazer boas práticas que você já viu, já foi testado em outro local e você vai só multiplicar para o seu ambiente. Então, mais uma vez, eu sou um adepto da ciência operacional, a nossa empresa trabalha com a ciência operacional, só que a ciência operacional ela não é mandatória para você gerar esse movimento de mudança. O que é mandatório? Principalmente, é a vontade. A vontade de mudar e Isso. transformar. E a gente sabe, assim, Cris, que até a gente conversar sobre isso, isso não chega em diversas regiões do país. Então, a gente está conversando sobre excelência operacional, identificação de gargalos, mas às vezes isso não chega dessa forma. E eu tenho mudado muito, assim, meu pensamento em relação a esse universo tão frágil de conhecimento. Lia sabe o que eu estou falando. E às vezes, quando as pessoas me perguntam, eu tenho uma frase que eu gosto muito, é não querer inventar a roda, né? É repensar apenas a forma de fazer e se questionar, eu posso fazer diferente? Que eu possa enxergar a oportunidade de melhoria no ambiente que eu trabalho. Às vezes você fica responsável por um universo do centro cirúrgico e CME, a gente sabe que é a realidade do país, tem muitos hospitais, né, Lia? Isso, então, assim, e quando pensa em oportunidade de melhoria e mudança, as pessoas pensam logo, eu preciso fazer uma coisa extraordinária, diferente, gigante. Não, não é inventar roda, a roda já está aí. É buscar melhorias para a roda, né? É entender o que é que eu faço, ponto a ponto, e buscar melhoria. Aí, assim, Lia, é o grande desafio, né, para nós. Como que você acha que a gente pode despertar esse olhar para engajar colaboradores que tanto os que não dominam os conhecimentos de CME e centro cirúrgico, e motivar aqueles que já possuem conhecimentos especializados, né? Como é que a gente pode transformar isso através da educação? Eu fiquei pensando e refletindo sobre isso enquanto você falava. Eu falo muito que aquele livro, eu brinco, né, com o título Dormir, Treinar e Amar, né? Porque as realidades da CME são muito diferentes. Então, às vezes, uma profissão tão empática como a nossa, será que a gente está tendo empatia o suficiente para entender que o meu colaborador que trabalha em 2 lugares, ali do outro lado da rua, o que tem é o que tem? Será que eu estou tendo a paciência de passar essa curva de aprendizado? Sabe aquele funcionário que eu já falei 1000 vezes? Né? É porque ele tem 2 realidades. E na outra ele trabalha 15 anos e comigo há 30 dias. A inércia cerebral, o cérebro dele não enxerga isso. Ele faz aquilo repetidamente há muito tempo. Então, na cidade, a minha missão é dormir, treinar e amar. Né? Treino o meu time semanalmente e empodero, né, e desmistifico, busco essa proximidade frente a todos esses hospitais. Na Amazônia, a missão minha é entregar a expedição. Uma CME Perfeito. pequena, você consegue... Lava aqui, ó, só porque a gente tem 20 caixas de catarata, a gente já tem o material do dia. Então, era só pedir para lavar tudo, deixar no balcão e montar, né? Seria fácil, mas não agregaria nada. Então, a minha missão na expedição é entregar a expedição para os voluntários e para quem está lá do DICEI. Eles não têm experiência, alguns já trabalhou em odonto. Então, no primeiro dia eu faço tudo. Eu falo muito das autoclaves de bancada, né, que parece uma geladeirinha. Então, se abre o primeiro dia errado, já queima a mão e fica 5 dias com a mão doendo. Então, o primeiro dia eu sou a dona do pedaço. E eu tenho uma história muito bonita no Maranhão, com o Marcelo, enfermeiro, que eu entreguei a expedição para ele. Eu começo fazendo tudo, né, e insiro eles no processo. Dá 2 dias, ele já fala, segura que eu tenho injetor, espera a carga. Se você perguntar e incluí-los, uma pessoa que não conhece, nunca vi, está me chamando, eles vão se engajando. Então, eu vou saindo do negócio, né? Vou ali no Rio, volto e vou entregando a missão.
E nessa experiência que eu tive de entregar para o Marcelo, que foi muito... hoje, nas experiências transformadoras, eu pensei muito que transformaram muito mais minha vida, né? E transformam. E aí, no último dia dessa expedição, que foi 11 dias, 2 expedições, eu fiquei nas duas, montei o centro cirúrgico, fiz tudo. Não pude estar no último dia. Podia, né? Não, eu tinha um compromisso. Eu falei, eu vou tentar, né? Me ausentar do último dia, que é só anestesia local, é bem simples, mas eu fico muito preocupada. E fui fazendo a expedição dos 11 dias, né? Uma expedição maior do que o normal. E entreguei para o Marcelo e falei, olha, amanhã então só tem essas caixinhas estão aqui, só vamos achar os cabos de bisturi e vai dar tudo certo. A hora que eu acordo muito cedo, né? Na comunidade indígena, o sol nasce, a gente já está ali. E acordei, fui, passei do lado do bloco cirúrgico e escutei o autoclave ligando. E escutei já, quem ligou meu bebê? O que aconteceu? E fui na janela. A hora que eu abri, o Marcelo estava lá dentro, incubando os biológicos e fazendo o primeiro ciclo. Porque sempre eu descia às 6 da manhã, fazia o primeiro ciclo, incubava e subia para o café. Aí, quando todo mundo descia, já tinha liberado o biológico. E ele realmente pegou para ele e eu consegui entregar. Então, eu acho que falta a gente dar palco, né? Isso. Dar olhar, dar... Oportunizar, né? Isso, sabe? Ser substituível, totalmente substituível. Acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer profissionalmente, né? Então, na Amazônia, tem 2 caminhos. Eu prefiro entregar e fico ali, né? Daí eu me divirto mais do que eles. Mas, com certeza, eles voltam para casa entendendo que eles fizeram aquilo. E para quem está lá, Fabíola, é impressionante o compromisso que eles têm com as comunidades indígenas. Então, se a gente estava no Acre, está na farmácia comprando protetor solar, o balconista, ei, vocês vão para a comunidade? Aí estou fazendo farmácia também, quero trabalhar no DICEI. Então, o compromisso deles é muito grande. Então, sair dali sabendo que quem fez foi eles, é o que me preenche, o que me move. O líder precisa inspirar, né, Lia? E assim, não é todo líder que enxerga talentos, né? Porque o líder é apenas uma ferramenta facilitadora do processo para que as outras pessoas se desenvolvam. Essa semana eu estava falando sobre sóis, né? Quanto mais sóis um líder for capaz de iluminar, melhor é o líder. Porque o líder é feito de muitos sóis, nenhum líder é sol sozinho. Sim. Né? Então, e essas pessoas precisam. Nós temos milhões de talentos no Brasil, pessoas que querem mudar, pessoas que se perguntam por quê e querem fazer diferente. Elas precisam ser notadas, né? Você precisa colocar responsabilidade. Olha, está nas suas mãos a responsabilidade de tocar esse projeto, de seguir né, Cris, esse movimento de entregar tal resultado. E ele vai entregar, porque ele vai comprar a ideia, né? Ele vai se responsabilizar. Aí isso entra... Pode falar, Assim, Cris. uma coisa interessante que a Lia falou, eu estava pensando e relembrando em acontecimentos quando ela estava falando, quando a gente começa a entrar em localidades do Brasil que estão mais distantes das capitais, a gente às vezes acha que vai encontrar uma dificuldade muito grande. Só que, pela minha experiência, desde 2020 na pandemia, andando todos os estados do Brasil, um número enorme, mais de 400 cidades, eu percebi uma ânsia de conhecimento, de acolhimento tão grande. Isso. Assim, quando a gente chega, as pessoas são tão receptivas, estão querendo tanto que a gente traga um conhecimento e que sejam acolhidas dentro desse processo, ou seja, acompanhadas, que isso é fundamental, isso engaja. E a tua pergunta anterior, isso é teoricamente simples. Você não precisa de ferramentas mirabolantes para isso. Não. É você ter empatia pelas pessoas, é você entender a dificuldade das pessoas e é você se doar para as pessoas. Isso. Então, eu tô cada vez mais reafirmando o meu propósito. O meu propósito de vida está virando contagiar pessoas para fazer elas acreditarem que é possível a gente transformar. E é possível transformar a saúde. Então, isso está virando um propósito de vida.
Daqui a pouco eu vou virar, vai virar meu cargo, evangelizador. Já tem pessoal que me chama de pastor aí, Pastor mas de é bem isso. excelência operacional. Mas é porque eu acredito tanto nisso já vi tantas vezes isso ser possível, que eu sei que dá certo. Então a gente tem que fazer as pessoas acreditarem nisso também. Exatamente. Eu queria trazer isso, puxar esse gancho assim, para sustentabilidade, que é um tema que está muito na moda, né, no mundo, movimento ESG, mas eu queria trazer a sustentabilidade ambiental e organizacional, né? A gente trabalha em dois setores assim que comandam a grande máquina do hospital, né? Eles que movem a organização. E a gente sabe que o desenvolvimento sustentável é um tema que está cada vez mais debatido em diferentes ambientes, inclusive no meio corporativo. Trouxemos a sustentabilidade para o meio corporativo, né? E a sustentabilidade organizacional não é apenas uma questão de responsabilidade ambiental e social, né? A gente sabe que ela tem que ser tratada como um fator de decisão estratégica na empresa, tanto a organizacional quanto ambiental. Então, assim, eu sei dos seus talentos, Lia, e sou muito apaixonada pelos seus talentos, né? Então, nesse contexto tão atual, eu queria conversar sobre esses dois pontos, trazendo uma pergunta para você, que é possível, de forma simples, implementar uma sustentabilidade ambiental na CME, no centro cirúrgico, porque eu sei do brilho do seu trabalho. Com Eu certeza. tinha que trazer esse tema, né? Agora encantou. É, A sustentabilidade ambiental, ela vem, a gente traz de casa, né? Eu acho que o ótimo aí é totalmente inimigo do bom, porque muita gente quer trabalhos gigantescos e a construção de um conceito simples, lá de casa, eu falo que eu já enxergo tudo em Matrix, assim, que é lixo e dinheiro, né? Que eu só penso muito nessas coisas. Mas a questão simples de você olhar um resíduo no centro cirúrgico. A Dani tem o trabalho da média de produção de lixo, né? Será que eu estou jogando a embalagem plástica no contaminado porque o lixo está mais próximo de mim? Né? Como que é esse olhar desde as pequenas coisas dentro da sala cirúrgica? E aí, vindo para a CME, então, primeiro, estou separando, certo? Olhando esse lixo, porque quando a gente começa a falar de resíduo, a gente enxerga em casa, começa a se incomodar de não ter uma estratégia em casa ou no condomínio. Então, hoje tem iniciativa de tudo isso. Eu tenho um site que fomenta isso. Posso trocar a pasta de dente por centavos e pagar o café da manhã da pai da minha cidade no final do ano, através de iniciativas simples, né? Tanto em pequenas comunidades como condomínio e mesmo no hospital. Então, eu apostaria em mapear os resíduos e um olhar atento sobre isso. Né? O perfeito, aproveitamento dos SMS, eu tenho projetos perfeita. que aproveitava até o cobre da placa de cautério. Eu entregava, acho que, 4 quilos de cobre para a cooperativa. E olhando do pequeno ao macro. Né? Então, hoje, equipamentos sustentáveis. Eu tenho poucas autoclaves que não consomem água, mas eu acho que eu tenho 6 e eu economizo 2 milhões de litros d'água por ano. Em 2 hospitais, tenho 87, então tem muita água para a gente cuidar. Então, acho que pode ser, sim, da iniciativa simples e conceitos ali, injetando informação simples. Eu gosto muito de começar por essas de comunidade, da pasta de dente, né? Tem a Terra Cycle, é uma startup europeia que faz essa logística reversa a centavos de muitos produtos. Né? Então, começar com o pequeno, um olhar empático para isso, e aí você vai refinando seu radar. Né? Então, começar olhando o micro e chegar no macro. Hoje tem muita coisa para fazer sustentável dentro da instituição. Semana passada eu vi um termo que eu gostei muito, né? O CME é verde, né? Foi um tema que eu achei muito interessante, porque a gente tem muita coisa para fazer dentro de uma CME relacionada à sustentabilidade. E aí, Cris, eu queria Sabe, trazer o outro lado. completar uma Sim, provocação. Quem nunca viu lixo contaminado dentro da área limpa da central? Eles acham que a CME é contaminada por toda. Né? Então, no preparo, é só reciclado que tem ali, é papel, exatamente. sempre tem um lixinho contaminado. E a gente enche ele de um lixo que não é Ô, contaminado. Então, realmente, Lia, pequeno. eu vi esses dias uma CME que não tinha divisão entre área suja e área limpa. Não tinha barreira, para você ter ideia.
do quão preocupante e essa falta de preocupação com isso, né? Sim. E que é tão emergente no momento, né, Cris? E Exato. assim, eu queria. A gente fala um pouquinho de. Eu provoquei a sustentabilidade ambiental, porque eu gosto muito do trabalho da Lia, né? Desse trabalho tão belo em relação ao olhar sobre o resíduo da CME, o resíduo limpo e totalmente sustentável e reaproveitado, né? Podemos fazer milagres com aquilo. Mas eu queria trazer agora para a Cris um olhar bem específico sobre a sustentabilidade organizacional, porque a gente sabe que nem todo hospital tem um comitê estruturado para revisões de processos de trabalho, para garantir essa sustentabilidade. Então, assim, a minha pergunta é o que é que você recomenda, o que é que você fala para nós, de que forma os times do Centro Cirúrgico ICME eles podem contribuir, né, através dos seus exemplos de vida, como que essas equipes podem contribuir para essa sustentabilidade organizacional? Perfeito. Isso tudo tem a ver com ESG, porque ESG tem um E ali de econômico, né, Isso, também. Você tem que ter uma sustentabilidade econômica para o negócio e pensando no negócio público e privado. Vou aproveitar que a Lia falou provocação, vou fazer uma que para mim é a principal. Sabe qual é a principal provocação que esses comitês deveriam fazer? Será que é necessário, de fato, eu fazer essa cirurgia para esse paciente? Será que eu não tenho tratamentos alternativos perfeito. que eu não poderia fazer para ser menos invasivo? Isso ia impactar em cirurgia, CME, água, todo esse processo e traria uma sustentabilidade ambiental, econômica e social, porque eu não teria um paciente com um tratamento invasivo sobre ele. Então, o comitê pode exatamente começar a trabalhar isso. Hoje teve um painel do Einstein, no CONAP, o Einstein tem um comitê de reavaliação cirúrgica, e isso virou um negócio que ela vende isso também para o mercado. Então, se você foi para um outro hospital e foi diagnosticado e prescrito uma possibilidade de cirurgia, você pode ir nesse comitê, trazer teu caso, o comitê estuda e ele vai te trazer tratamentos alternativos que resolvam o teu problema, mas que não precisam de intervenção. Entre um estudo que foi apresentado hoje em um local, em um hospital específico, 69% das cirurgias prescritas tinham possibilidade de tratamento alternativo, garantindo a mesma qualidade e eficiência desse desfecho para o paciente. Então, isso eu estou falando do econômico e do social dentro dessa responsabilidade, e isso tem tudo a ver com esses comitês. Outro ponto, né, envolvendo principalmente CME. CME, como eu falei, é o coração. Então, ele tem N ramificações e interconexões com suprimentos, com compras, com lavanderia, com centro cirúrgico, com internação, uma série de coisas. Então, esses comitês, eles precisam realmente, de fato, existirem e começar a trabalhar, primeiro, esse tipo de discussão que eu trouxe como provocação. Um outro ponto, como é que a gente padroniza processos e materiais dentro do hospital, primeiro, para a gente reduzir custo. Será que os materiais que eu tenho hoje são exatamente os melhores e os necessários? Será que eu não tenho materiais que não são caros e não fazem muito sentido para a minha realidade, para a realidade do meu paciente? Será que eu tenho protocolos claros e bem desenhados? Será que os comitês não podem trabalhar revisões de protocolos, estabelecerem melhores protocolos? Será que eu não posso trabalhar comitê para trabalhar tempo de esterilização? Isso. Ou ganhar velocidade nisso sem perder qualidade e segurança, mas que eu consiga, por exemplo, não cancelar mais cirurgia por falta de material e instrumento. A gente tem muitos projetos de centro cirúrgico que grande parte deles é cancelamento de cirurgia ou suspensão de cirurgia por falta de material esterilizado ou má esterilização. Então, os comitês precisam trabalhar exatamente esses pontos, e é importante que, quando se tem comitê, a gente vê isso sendo abordado e sendo trabalhado. Qual é a quantidade necessária? Onde tem que ficar o CME? É um CME central ou não é? Eu vou trabalhar com materiais descartáveis ou não vou trabalhar com materiais descartáveis? Eu vou terceirizar o meu instrumental ou não vou terceirizar o meu instrumental? Esses dias, uma discussão num comitê que eu fazia parte, a gente conseguiu trabalhar o layout de onde ficaria o CME para que ele ficasse colado no centro cirúrgico, já que ele era um modo demandante. E ele não ficasse tão distante que você não te perdesse tempo, não só com a esterilização, mas com tempo logístico, para você redistribuir e tanto retirar de material quanto trazer o material. Uma outra discussão que eu já vi em comitê importante. Se discutiu em um comitê, esse comitê estava trabalhando custos de lavagem de enxoval, e nessa discussão do comitê apareceu que no enxoval, vez ou outra, começavam a aparecer materiais como bisturi e outros instrumentos. E a discussão que
a gente trouxe para o CME, para o centro cirúrgico, cara, como é que está aparecendo na lavanderia? O CME não está dando falta de instrumento porque ele entregou uma caixa que tinha uma determinada quantidade. Eu precisava receber essa caixa com essa mesma quantidade. Será que quem organizou a sala ou quem depois da cirurgia ocorrida não percebeu isso? Então, isso traz, primeiro, eliminação de desperdício, risco de segurança, risco de um acidente com o pessoal da lavanderia. Se eu não sei, se eu não controlo os instrumentos que entraram na sala e que saíram da sala, eu garanto que isso não foi um paciente, porque se eu não controlo, eu não sei onde ele está. Então, os comitês são importantes para trazer essas discussões, principalmente para criarem padrões e para ter uma visão multidisciplinar e multifuncional. E para ganhar força, porque você começa a ganhar atração, você começa a disseminar o conhecimento, você tem várias cabeças pensando com o mesmo propósito. Então, acho que isso é extremamente importante para trazer a sustentação financeira e social, principalmente dentro do hospital. E, obviamente, sem esquecer ambiental, quando a gente está falando de uso de água, de resíduos, esse é um tema, já não é o tema de hoje, não, isso é o tema de ontem, que a gente ainda está discutindo e não consegue resolver. Isso. Ô, Eu Fabiola, sempre... deixa eu acrescentar que eu acho Sim, muito interessante. Hoje, com as tecnologias, né, os procedimentos minimamente invasivos distanciam um pouco o risco. Né? Então, muitas vezes, a gente criou uma frase na empresa que é: a pinça fora de uma cavidade salva uma vida. A pinça na caixa certa salva 1000. Porque perfeito. hoje a gente tem dificuldade, mas não entrou, mas se for para o lixo. Né? Então, Isso. meu bacal, se for para o lixo, vai rasgar meu lençol. Isso. Né? O redutor da vídeo, não está na cavidade, mas também não pode estar no lixo. Né? Então, distancia, né? A tecnologia traz uma segurança operacional, muitas vezes, dos minimamente invasivos, que prejudica, porque a hora que a CME perceber isso recebendo, já foi. Isso. Já é jornal velho. Mas pelo menos é importante estar perceber, mas é jornal velho, já aconteceu. Já Dependendo, foi. não tem mais muito o que fazer. Então, hoje a gente busca muito a segurança institucional, porque pode não estar no paciente. Isso. E eu falo assim, não existe CME sem centro e o centro sem CME. Eles funcionam como uma engrenagem, né? E se não somar, né, potencialidades, não adianta nem ter o comitê de excelência, Cris, Não porque esquece. se não tiver essa engrenagem funcionando muito bem, né, os resultados eles vão ser desastrosos, né? Isso até responde uma pergunta que o Will Alves fez, né? Em relação aos desafios das instituições, que eu acho que foi bem explanado aqui agora. Né? E eu queria, assim, entrar, nós estamos caminhando aí para os últimos 10 minutos, mas eu não queria que a gente fechasse essa live sem falar sobre legado, né? A gente está falando sobre o poder de transformar a realidade no nosso país, de duas formas tão lindamente expostas como a que vocês trouxeram aqui. E não dá para fechar sem legado, né? Então a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é simples: o que levamos e o que deixamos, né? Qual é o nosso papel? O que nós de fato podemos transformar, né, nesse contexto, através da vivência de vocês? E o que levamos e o que deixamos, Lia? Essa questão do legado é impressionante, né? Eu refleti muito em relação a essas transformações, porque eu achei até injusto eu falar da transformação do próximo, porque tudo que eu falei hoje, a maior transformação foi na minha vida, né? Mas eu acho que o legado é a gente ter a consciência da transmissão, né? Da perpetuação, da representatividade da CME, né? Representar aquela equipe, né? Buscar a excelência na equipe, mas entender o cenário também, né? Aquele líder, eu vou treinar, mas eu tenho que entender as dificuldades, né? Eu conheço grandes heróis nos lugares mais afastados do país, né, que realmente tem os grandes desafios de reposição, de chegar em insumo. Então, muitas vezes a gente olha e fala, me perguntou se eu posso reusar um SMS. Mas não é por ignorância, porque não chega. Né? Eu tenho muitas variáveis. Então, eu acho que o legado, se apaixonar pelo que faz,
é uma coisa que transmite. E você passa a ter na sua equipe as pessoas tão apaixonadas quanto você. E quem não está alocado nesse sentimento, sai. Porque você engaja, você movimenta aquilo. Eu tenho grandes exemplos para dizer do meu time. São pessoas que eu brinco que eu gosto de empurrar e alcançar. Acho que essa é a minha missão. Eu gosto de ser provocada, né? Porque eu vejo eles andando mais rápido do que eu muitas vezes. Então, o que eu busco no legado, se é que isso acontece, né? Eu não sei, talvez um exemplo. O amor pela CME, o amor pelo próximo e representar nossa unidade, né? Não aceitar aquele colaborador que não queira, né, estar ali e entender, né, na rua de lá o bisturi é o que tem, é o dourado, de tão velho. Então, será que eu estou tendo a empatia para entender as dificuldades do meu colaborador que trabalha em outro lugar e enxerga outra realidade? Então, eu gostaria de deixar o exemplo da profissão que eu escolhi, que eu amo, a unidade que eu escolhi e amo, e espero ter que sei que as pessoas que trabalham comigo também se engajam nesse movimento, né, para que a gente transmita isso cada vez mais e a CME seja representada sempre. Muito bem representada por você. Né, Cris? E você, o que levamos, Cris? O que deixamos? Dois pontos, né? Eu gostaria de deixar de legado, sabe, que conseguir pegar o amor que as enfermeiras de CME têm e a paixão que elas têm pela profissão e levar para todas as áreas do hospital. Acho que seria um maior legado da minha vida se eu conseguisse fazer isso. Porque, de fato, quando a gente fala de CME, vocês trabalham com um amor, uma dedicação tão grande que a gente não vê, infelizmente, nos outros setores hospitalares. Então, é algo assim apaixonante. Isso deveria ser o maior legado, né? Vou começar a pensar nisso, como a gente transporta isso para as outras áreas. Mas eu acho que quais são os principais legados? Hein? É exatamente contagiar as pessoas, engajar, fazer com que elas acreditem que dá certo, dá para a gente transformar sim, dá para a gente trabalhar aos poucos e conseguir transformar. Dá para a gente ter boas práticas e melhoria contínua sem precisar projetos grandiosos ou necessariamente de tecnologia. Se isso existir, ótimo, isso vai ajudar, mas não é isso um fator crítico determinante para o sucesso. Então a gente precisa fazer as pessoas acreditarem. Um outro legado que eu sempre trabalho muito e algo que eu quero deixar é como eu faço o difícil ser simples, que as pessoas percebam isso e acreditem. Como é que eu trago projetos práticos, pequenos, que a gente consiga ver que as pessoas estão se realizando. E um outro ponto, como eu tenho uma mobilidade muito grande, eu viajo 3 vezes por semana de uma ponta a outra do país, o que é que eu coloquei também como propósito? Eu estou sempre olhando uma coisa de uma ponta do país e levando para outra. Porque às vezes as Isso. pessoas não têm essa possibilidade desse conhecimento, e eu tento ser esse conhecimento, ser essa ponte desse conhecimento. Então eu levo algo que eu vejo aqui, levo para outro hospital, vejo um lado de bom, como eu sou muito curioso e gosto de saber de tudo que está acontecendo, eu trago e compartilho, tento conectar pessoas. Eu acho que, Fabíola, a gente já teve contato uma vez, eu falei, Fabíola, tem um hospital lá numa localidade que eu acho que você souber que poderiam ajudar. Eu vi o pessoal do CME querendo, mas sem ter possibilidades estruturais para isso. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, acho que esse é o principal legado. Ah, trazer essa paixão, contaminar as pessoas com esse amor e fazer que eles entendam que o simples funciona e funciona muito bem e traz Perfeito. muito resultado. Perfeito. Eu assim, penso muito que nós somos multiplicadores de boas ações, né, gente? E eu penso como um legado, assim, bacana mesmo, Cris, que ideias simples, elas geram resultados e abrem caminhos para as grandes Exato. ideias, né? Mas tem uma palavrinha que eu gosto muito, é consistência, né? A consistência nas pequenas ações, elas geram grandes resultados. Eu preciso manter as minhas pequenas ações, né? Porque elas vão dar resultados. E a gente sabe que grandes ideias nascem de pequenas ideias, que somadas e somadas chegaram numa grande ideia, né? Então, acho que a ideia de ser multiplicador, eu gostei, eu me senti muito honrada por fazer parte dessa live, moderar essa live, porque
Eu admiro vocês dois, que vocês são multiplicadores de boas ações, de práticas seguras. Vocês acreditam no que fazem e levam essa história, essa verdade, né, para o resto do país. E a gente sabe de todas as dificuldades que nós encontramos num país tão grande, com diferenças econômicas absurdas, né, do vale, do caos ao céu, né? E o nosso papel é trazer o caos para um pouquinho do céu, porque o céu não precisa necessariamente ser o topo, né? Mas o céu pode ser um pouquinho para chegar em algum lugar, né? Então eu gosto muito desse, compacto muito isso com vocês. Acho que a gente precisa sempre, como líderes, como pessoas que têm poder de opinião, concentrar esforços nas nossas equipes e no potencial individual, né? Reconhecer talentos Brasil afora e trazer esses talentos para perto de nós, para que a gente possa com eles construir mudanças no cenário deles, né? Se for um cenário caótico, tudo bem, estamos lá com eles. E se for num cenário top, também estaremos com eles, aprendendo do mesmo jeito, né? Então eu gostaria assim de finalizar assim nos últimos 3 minutos. Eu queria agradecer a parceria de vocês nessa noite. Uma honra estar com vocês, de todos, né? Eu vi que nós batemos cento e poucas visualizações. Isso é um grande presente para nós. Significa que essas pessoas disponibilizaram o seu tempo para aprender com essa experiência maravilhosa e transformadora. Eu sempre falo assim, tem gente que fala, isso é muito difícil na minha realidade. Não, mas o difícil é a gente que torna o difícil. Tudo na vida é difícil. Então escolha o seu difícil. E se a CME é difícil, o centro cirúrgico é difícil, vamos transformar o difícil? Porque depende de mim, não de uma multidão, não de grandes pessoas e grandes grupos. Um único pode fazer a diferença, né? Eu queria dar a palavra para as palavras finais para vocês dois, para que a gente possa fechar com chave de ouro essa live tão linda. Fabíola, eu gostaria de agradecer, né? Eu estou bem emocionada. A gente tem aqui Paraupebas, Natal. A gente realmente está atingindo a CME no Brasil nessa live, né? A Eumilinha daqui, a Adriana de São Paulo. Então, o time está todo aí. Fernanda de Natal. Então, a gente atingiu o Brasil todo. Agradecer a oportunidade, né? Que a gente possa repetir muitas vezes e engajar o nosso time cada vez mais. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Olha, eu que agradeço, sim, e olha o que eu falei, eu quero pegar essa emoção de vocês e contaminar todas as outras áreas do hospital. A gente precisa ter isso, ter esse coração atuando nas pontas. Agradeço, Fabíola, o convite, estou à disposição sempre que você precisar e convidar, e foi um prazer participar contigo. Brilhante o trabalho que você faz, é emocionante. Vi que tem gente aí também, acho que a Suiane, eu vi aqui uma mensagem tão rápido de Natal. Ela levantou um pouquinho como ela transformou esse CME, trazendo esse amor para dentro do CME. E tá lá quem precisa estar lá e quem tem propósito de transformar. Muitíssimo obrigado. Que venham mais lives como essas e vamos levar isso para o Brasil todo. Vamos contaminar o Brasil de energia positiva e de CME e de coração de transformação. E são assuntos inesgotáveis, né? Porque é melhoria contínua na vida, né? Na Não, vida, na é profissão, contínua, né, Cris? não É acaba contínua. nunca. Né? Não Não acaba acaba nunca. nunca. Então, boa noite a vocês, boa noite a todos. Eu vi, todo mundo está colocando de onde é, Sorocaba, Uberlândia, Natal, né? Se sintam todos representados por nós, porque a gente não vai conseguir falar para todo mundo. Mas uma excelente noite, acho que fechamos com chave de ouro, né? Obrigada a vocês dois por esse presente, é um presente para todos nós. Temos muitas missões em conjunto aí para fazer depois dessa live, né? E na Sobec, né? Temos muita coisa para fazer por esse Brasil afora. Então, assim, toda a minha gratidão para vocês, o meu carinho, tá certo? E muito obrigada pelo aprendizado de hoje. Muito Obrigada a obrigado. todos. Uma excelente Boa noite. Tchau, 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 boa pessoal. Boa noite. noite. Beijo a todos.